Hola amigos de Amor por el Voleibol. Hoy tengo la alegría enorme de conversar con un gigante del voleibol brasilero, del voleibol mundial, campeón olímpico, campeón de miles de campeonatos, y que también hoy está con nosotros para conversar de su historia. Me refiero a Marcelo Negrão, el famoso Negrão del voleibol brasileño. ¿Cómo estás, Marcelo? Mucho gusto. Olá, Alfredo, muito prazer, muito gusto, né? Como você fala, não falo muito bem portunhol, mas vamos tentar falar um pouco devagar, né? Falar um pouco devagar, se pode entender um pouco melhor. Mas é um prazer muito grande, eu que agradeço este momento, né, de poder falar um pouco com você, falar um pouco de voleibol. Eu que sou muito grato aí, agradeço a todos, né, os participantes, os fãs que vão provavelmente olhar depois dessa entrevista, e lhe agradeço muito pelo seu trabalho. É muito importante falar sobre voleibol, muito importante falar daquilo que a gente mais ama, né? Então, eu sou muito grato, Alfredo. Muito obrigado pelo convite. Muchas gracias, Negrão. Marcelo, para nosotros y para mí también es un placer poder conversar con gente como tú que ha hecho historia en el voleibol mundial y que ha dejado el voleibol de Brasil muy alto. Quería un poco comenzar conversando contigo y preguntándote por quê, quando e dónde empezaste a jugar voleibol. É uma história longa, mas eu vou tentar resumir, encurtar um pouco mais essa história. O meu pai, ele foi atleta. O meu pai, ele foi jogador de basquete, baloncesto, né? Sim. E ele, desde de jovem, ele sabia que era importante ter o esporte na sua vida. Quando ele casou com a minha mãe e eu nasci, ele sempre me levou para o lado do esporte, sempre fazendo atividades físicas, sempre procurando me colocar à frente o esporte, né? Ele morava, eu nasci em São Paulo, onde eu vivo hoje, em São Paulo, mas ele era engenheiro mecânico de formação e ele foi trabalhar numa cidade de praia, Recife, Pernambuco, uma cidade, um estado aqui no Brasil, onde tem belas praias. Ele foi, a convite da empresa, trabalhar nessa fábrica como engenheiro mecânico. E lá nessa empresa, quando ele tinha os tempos de folga, ele queria jogar basquete. Só que por Recife ser uma cidade de praia, não tinha basquete. Era só areia de praia, vôlei de praia, e ele precisava fazer uma atividade física. Ele começou a frequentar as redes de vôlei de praia e começou a jogar o vôlei de praia. E os anos foram se passando, eu fui crescendo. Eu lembro que com 10, 11 anos já tinha mais de 1,80 m, quase 1,90 m, era muito alto para aquela época. Hoje não, né? Hoje a maioria dos garotos são muito grandes, né? Mas na época eu era considerado muito alto. E ele, já vendo aquilo, sendo esportista como ele era, ele me levou para o vôlei de areia. E eu comecei a jogar vôlei de areia, comecei a brincar, comecei a gostar. E me veio rapidamente uma proposta de um colégio. É um colégio muito caro. Meu pai não tinha dinheiro para pagar esse colégio, que se eu fizesse um teste nesse colégio e fosse bem nesse colégio, eu ganharia uma bolsa de estudo. Eu não sei como fala em castelhano. Uma beca de estudo, sim. De estudos, isso. E eu passei nesse teste, consegui estudar nesse colégio, e ali eu comecei a jogar, desenvolver mais o voleibol. Aí sim o vôlei de quadra, né? O vôlei indoor, né? Vamos dizer assim. E com o meu começo no vôlei indoor, jogando pelo colégio, se jogava muito, tinha muito aqui no Brasil, Alfredo, não tem mais, é uma pena isso. Colégios contra colégios. Desses colégios contra colégios, vários campeonatos de colégios contra colégios, você seleciona os melhores para representar o seu estado, a sua cidade. E eu fui selecionado dentro de vários colégios, um dos atletas para jogar pelo estado de Pernambuco, né? Comecei a jogar pelo estado de Pernambuco, onde antigamente, Alfredo, se fazia as seleções brasileiras, tanto de base como a principal. Você selecionava entre clubes de estados, aqui como São Paulo, Rio, Minas, e vários, Santa Catarina, vários outros estados têm os seus melhores, têm os torneios internos. Dali sai o campeão, que vai jogar contra outros estados, e ali sai a seleção brasileira. Antigamente era assim, há muito tempo atrás se fazia assim. E eu fui selecionado para jogar por Pernambuco, joguei contra outros estados. Desse torneio de outros estados, eu fui selecionado para jogar
pela seleção de base, pela seleção brasileira, onde eu conheci o seu irmão, que Claro. fomos jogar lá em Córdoba. Ese fue un sudamericano en Córdoba. Sul-americano, exatamente. Claro. Mas a seleção brasileira, os selecionados para a seleção brasileira, saíam desse tipo de torneio, onde você joga pela escola, Claro. do torneio de escola você é selecionado para jogar pelo seu estado, no seu estado da sua cidade, você é selecionado para jogar o torneio de estados contra estados, dos estados no Brasil, você tira os melhores e você faz a seleção brasileira. Exacto. Antes era assim que se fazia. E eu comecei a jogar pela seleção brasileira, rapidamente me destaquei, né? Eu era alto para a idade e eu tinha um salto, né? Eu saltava muito, tinha uma impulsão muito alta, e naquele momento ali eu me destacava demais. Então, rapidamente, eu era infanto-juvenil, eu já estava jogando na seleção brasileira juvenil e já fui convocado para a seleção brasileira principal. Eu lembro que com 17 anos eu já estava jogando na seleção brasileira. Foi muito rápido a minha seleção. Então, assim, foi um começo muito rápido, Alfredo. Eu não tive nem tempo de pensar no que eu queria realmente. Bueno, mi hermano, que jugó Sudamericano por Chile, me comentó que había un jugador de Brasil que era de otro mundo. Mi hijo Negrao, me dijo, fíjate en Negrao que es de otro mundo, porque él me comentó eso, que tú saltabas muchísimo, tenías un salto muchísimo. Mucho. Y yo me acuerdo también que hubo un sudamericano de clubes campeones en Chile. Yo no recuerdo bien si tú estabas jugando por Banespa. Y ustedes cuando hacían malla, remache, antes del partido, tú y varios más llegaban al techo. Era impresionante. Era increíble. Y para aquí en Chile ver eso era extraordinario. Así que, claro, uno ahí entendí, mi hermano me dijo, ok, Negrao va a llegar muy lejos. Así que fue increíble. Oye, y cuéntame, Marcelo, ¿cómo fue? Bueno, llegaste a la selección adulta, que Brasil ha tenido muchas generaciones muy destacadas. ¿Y cómo fue para ti tu evolución de jugar con lo mejor de Brasil, con lo mejor del mundo, de integrarte, de mostrar que eras capaz de jugar de titular? ¿Cómo fue para ti esa historia? Foi muito treino, muita dedicação. Não é fácil a vida de um atleta. É muito difícil a vida de um atleta. E quando apareceu a oportunidade de eu me tornar um jogador de seleção brasileira principal, me tornar profissional, eu queria muito, eu me cobrava muito para ser sempre um dos melhores. Então, para mim, ser atleta foi uma vida muito sacrificante, muito desgastante. Tive que, lógico, como todos, muito jovem, tive que passar datas comemorativas longe da família. Depois, já casado, datas comemorativas de casamento fora, longe da pessoa que você gosta. Depois, nascimento de filho, eu tenho 2 filhos. O meu segundo filho eu não vi nascer porque também estava jogando. Então, assim, é uma vida muito desgastante, desgastante. Mas, assim, Alfredo, a gente se dedica a um sonho, né? Todo mundo tem um sonho na vida, né? E eu sempre tive o sonho na vida de um dia jogar por uma seleção brasileira e ser considerado um dos melhores jogadores do mundo. E eu sabia, e como eu tinha um pai que ficava sempre do meu lado e me dizendo o que eu precisava fazer, que não ia ser fácil. Então, desde cedo, eu sempre acreditei que não seria fácil. Desde cedo eu já sabia que eu ia ter que passar por muitas provações, sabe, aqueles momentos ruins quando você não joga muito bem, mas você no outro dia tem que treinar mais forte, no outro dia você tem que se dedicar mais ainda, porque eu tive um pai do meu lado que já me preparou para isso, né? Então, assim, eu não entrei nessa vida assustado, sabe? Como pode dizer essa palavra? Sem saber o que ia acontecer. Eu já sabia que ia acontecer, eu já sabia que ia ser muito difícil. O meu pai estava sempre falando comigo que ia ser muito difícil, que eu ia ter que superar momentos difíceis, e se era realmente aquilo que eu queria. Então, assim, logo cedo, na minha casa, eu decidi que eu queria realmente me dedicar, que eu queria realmente ser considerado um dos melhores jogadores do mundo, melhores atacantes, no caso, o oposto, né? Eu era o oposto. Eu não sei como que fala em castelhano. El atacante opuesto também. Sí, opuesto, es lo mismo. Oposto também, então. Eu sempre quis esse título de ser considerado um dos melhores e que não seria fácil. Então, assim, me dediquei demais. Tive algumas lesões, como todos os atletas. Eu tive problemas no joelho, eu tive problemas no ombro, mas, assim, Alfredo, em momento nenhum eu desistia. Eu queria muito, e foi assim
por incrível que pareça, até o último dia que eu joguei voleibol na minha vida, profissional, eu levei muito a sério. E hoje, assim, eu vou te falar, eu não saio para bater bola em lugar nenhum mais. Eu não vou em quadra nenhuma para jogar voleibol. Sim. Eu não jogo mais. Eu esgotei completamente tudo que eu precisava. Eu esgotei ali na quadra e falei, olha, eu estou feliz, eu me dei por satisfeito com isso aqui e parei. Realmente não tenho aquela vontade. E não ficou aquele gostinho de... aquela coisa de faltou isso, eu faltei conquistar isso, faltou para mim conquistar aquilo. Não, graças a Deus, eu consegui conquistar tudo que um atleta podia dentro da minha posição. Fantástico. Oye, y Marcelo, cuéntame, cuando tú estabas comenzando en esta etapa de selecciones, de campeonatos, de giras, ¿tenías a alguien a quien tú quisieras como emular o que fuera tu ídolo? Porque en Chile, por ejemplo, teníamos a los ídolos de la época de los 80, Bernard, Renan, los rusos. Uno miraba hacia afuera y decía, yo quiero jugar como Bernard, quiero atacar como Quiroga. Sim. ¿Cómo fue para ti? ¿Tú tenías esta estrella de la generación de plata? Eu tive o prazer de jogar quando eu era ainda menores, né? Quando eu era da idade do seu irmão, eu joguei num time como o Banespa, e lá eles tinham as categorias acima. Eu era menores e tinha os profissional. E tinha um jogador, você deve conhecer muito bem, o Montanaro. Sim. E o Montanaro, para mim, ele era um estilo de jogo, um movimento de ataque dele. Era muito bonito, eu gostava muito de... Eu queria copiar ele, mas é outro físico. Eu tenho 2 metros de altura, o Montanaro é mais baixo, então era outro tipo de movimento. Era outro voleibol, claro. Era outro voleibol. E eu consegui jogar junto com ele, joguei mais uns 4, 5 anos, fui campeão brasileiro junto com ele 3 vezes seguidas. Foi um dos melhores amigos meus, falo com ele ainda até hoje. E o que eu consegui tirar dele foi o jeito de treinar, a maneira de se portar dentro de quadra, a maneira de se portar fora de quadra, de ser uma pessoa decente, de ser uma pessoa correta, de nunca fazer a coisa errada, não se enganar, que é a coisa mais importante. Você chegar no treino e fazer a coisa mais ou menos e achar que está bom. Não, o Montanaro sempre me passou isso, uma coisa muito correta. Então, o estilo de jogo era outro, porque eu sou mais alto, envergadura diferente, o estilo de ataque diferente. Mas a postura dentro de quadro eu sempre copiei muito a do Montanaro. Era um jogador que eu me espelhei muito. Además que esa generación era muy, muy especial. Obviamente marcó un antes y un después para Brasil y el mundo, porque era un equipo bajo. Bernard, William, Montanaro, Renan, no eran altos. Amaury era un poco más alto, pero no era tan grande. Fernandao Chandot tampoco no eran gigantes, pero tenían un estilo de juego maravilloso. Técnica, rapidez, inteligencia. Y es un poco quizá avanzando en la historia, en la conversación, quizás también te tocó a ti, porque tú tuviste también varios equipos de selección que ya eran más grandes. Tande, Giovanni, Carlao, pero aún así mantenían un estilo de juego muy brasilero, porque tú, por ejemplo, atacabas rápido, atacabas la punta, atacabas por 2, era muy flexible, a diferencia de hoy día, donde el opuesto pega por 1, por 4 veces, y es muy estático. Era un vóley muy flexible. Y también, claro, obviamente con el tema de estatura, que hoy día son todos gigantes, hay muy pocos jugadores bajos, muy pocos. Bajo entre comillas de 1,90 m, que hoy día para el mundo es alto, no es un gigante, pero ha cambiado muchísimo el voleibol. Oye, y cuéntame un poco, ya fuiste al Sudamericano, donde jugaste contra mi hermano, fuiste creciendo, jugaste con Banespa, fuiste campeón. ¿Cómo fue para ti esta evolución de llegar a ser parte del equipo olímpico de Barcelona? ¿Cómo fue tu preparación? ¿Cómo fue la historia de esse equipo tão incrível? Olha, Fredo, foi muito, como eu falei para você antes, foi muito rápido. Tivemos um momento, e a gente fala que na vida acontece coisas que a gente não sabe o porquê, mas no final a gente acaba entendendo, né? E um dos exemplos foi a nossa geração, que subiu muito rapidamente para o profissional, que era eu, o Tandy, o Giovanni, o próprio Maurício também. Carlão e Paulão são um pouco mais velhos, mas eles também apareceram depois que aconteceu o quê? Uma briga interna na Confederação Brasileira da geração de prata, que era o Montanaro, o Renan, o William, Bernard. Eles brigaram, o Xandão, eles brigaram com a Confederação e saíram da seleção brasileira.
E o Nusma, né, que na época o presidente da nossa federação aqui, da CBV, era o Nusma, ele viu que tinha uma geração nova subindo e ele rapidamente falou, olha, aconteceu uma briga, esse pessoal mais velho saiu, vocês vão ter que assumir a seleção brasileira. E não tinha, assim, outros jogadores na época. O voleibol não é o que é hoje, né, Alfredo? Hoje todo mundo aqui no Brasil pratica voleibol, joga voleibol. Não, você não tinha muitos jogadores. Então, era aquela seleção que tinha, era aquela geração que tinha e tinha que assumir o time profissional. Por isso que eu, com 17 anos, já estava jogando na seleção brasileira adulta já. Muito Foi muito rápida a ascensão, muito. Mas eu era jovem, mas o Tandy também. O Tandy tinha 19, o Giovanni tinha 19. Eles são só 2 anos a mais do que eu. Então, todo o time do modo geral assumiu a pressão de jogar numa seleção brasileira profissional muito cedo. E a gente não tinha essa expectativa, Alfredo, de ter grandes resultados. Íamos esperar ainda, provavelmente, a Olimpíada de Atlanta, que vinha depois da de Barcelona. Claro. Então, a coisa foi muito rápida. A ascensão nossa foi realmente muito rápida. Não esperava. Mas é claro que você colocar a camisa da seleção brasileira da base é uma emoção muito grande. Sim. Mas você colocar a camisa da seleção brasileira profissional e você jogar no time profissional é uma realização. É uma realização. É um sonho realizado, né, Alfredo? Es verdad. Oye, y en Barcelona, ¿cómo se dio? Porque acá en Chile tuvimos la suerte de ver la final, pero obviamente previo a la final hay muchos partidos muy difíciles. Además, en esa época había muchos equipos muy buenos. Estaban ustedes, los holandeses, los cubanos, los rusos, los italianos, no sé, los Estados Unidos. Había muchos equipos muy parejos, muy buenos. ¿Cómo fue para ustedes ese campeonato, ir avanzando y finalmente lograr un oro que fue impresionante? Fue un partido con el último punto tuyo, con el saque, que fue una locura. Pero ¿cómo fue para ti todo ese proceso previo, pre-Juego Olímpico y Juego Olímpico? Porque yo también tuve la suerte de entrevistar a Paulao, a Giovanni, ¿cómo se llama? Que también fueron parte... Tandy, Mauricio. A Pampa, también hablé con Pampa, que también... Pampa también, sí. Y él me decía también que para él era también muy especial porque él era reserva tuyo. Entonces, y él decía, pues tú eres muy joven, y él ya tenía más experiencia, entonces fue un equipo muy, muy especial. ¿Cómo fue para ti esa historia olímpica? Olha, Fredo, é muito engraçado. Eu não sei o Pampa, o que ele contou para você, mas eu posso dizer para você que foi um momento especial nas nossas vidas. É um momento mágico, porque não tem outra explicação, tá? Você imagina uma equipe que nunca ganhou de nenhum time daquele que jogou na Olimpíada. Claro. Nenhum time. Claro. Absolutamente nenhum time, Alfredo. Nós perdíamos para todos os times. Antes da Olimpíada, se criou o que tem hoje, a Liga Mundial. Né? Sim. E antes das competições, da principal competição que é a Olimpíada, tem a Liga Mundial, que tem todo ano. Né? E ali a gente jogou a Liga Mundial e jogamos contra os Estados Unidos, jogamos contra a Rússia, jogamos contra Cuba, Holanda, jogamos contra até a Coreia do Sul, se não me engano, nós jogamos contra eles. E nós perdemos para todo mundo, Fredo. Não ganhávamos de ninguém. E todo mundo dizia que nosso time era um time muito jovem, que era realmente um time muito jovem, que na próxima, mais para frente, poderia se tornar uma grande equipe. Jamais naquela Olimpíada de Barcelona. Por quê? A primeira Olimpíada da maioria do grupo, do time inteiro, o time era muito jovem, não tinha experiência, não tinha força física, eu tinha 19 anos, então... para mim levantar peso era muito difícil, eu sofria para fazer musculação, né? Então a minha pancada perto do Zorzi, do Despain, por exemplo, poderia ser considerada forte, mas não era tão forte quanto a deles, que são homens formados, entendeu, Alfredo? Era um time muito de garotos ainda, o físico, a cabeça ainda estava sendo formada, tudo isso, né? Então o que aconteceu? Era muito difícil da gente ganhar. Nós fomos para aquela Olimpíada de Barcelona com uma expectativa de representar da melhor maneira possível o Brasil.
mas jamais, Alfredo, eu falo para você a verdade, jamais ganhar aquela Olimpíada. Mas as coisas foram acontecendo, o modo de jogo que se criou na nossa equipe foi uma surpresa para os adversários, porque eu vinha atacando uma bola pelo meio, rápida, quando um oposto só ataca ali pela 1 e pela 2 ali, não faz mais do que isso. Quando muito, ataca uma bola na 4, como você mesmo falou. E eu tinha essa facilidade de ter um salto muito grande, então eu conseguia atacar a bola pelo meio também. Sim. E aí, quando eu vinha atacando a bola pelo meio, ninguém esperava, porque se pensava o seguinte, ele é oposto, ele vai vir atacando pelo meio, isso não existe. Então, esquece o Marcelo, ele não vai atacar pelo meio e vamos marcar as pontas. E daí o Maurício levantava no meio e eu batia no meio sozinho. Quando eles começaram a se preocupar que eu atacava no meio, começava a saltar comigo no meio, as pontas ficavam livres. Então era 1 contra 1 o tempo inteiro. Então foi uma coisa extraordinária que não acontecia no mundo. A evolução do voleibol se deu muito ali também, de jogadores não ficarem fazendo sempre a mesma coisa, serem um pouco mais versáteis, né? E a gente começou a dar certo, e a Olimpíada é um jogo só, perdeu, tá fora, muito rápido, é um tempo muito pequeno ali de competição, e a gente foi ganhando, o time foi ganhando cada vez mais confiança naquele estilo de jogo, os jogadores, né, cada um entre nós ali começamos a ganhar cada vez mais confiança individual, e o grupo foi crescendo, o time ficou um time muito unido. E eu digo uma coisa para você, Alfredo, não existe, eu não vi, a gente, até hoje, eu estou no meio do voleibol a minha vida inteira, né? Eu tenho 49 anos, desde os 10 jogando voleibol, quase 40 anos aí no meio do voleibol. É muito difícil você achar uma equipe como aquela que se teve uma união do seguinte, Alfredo. O Pampa falou com você, deu uma entrevista para você. O grupo que eu digo não são 6 jogadores, são 12 jogadores, hoje 14 por conta do líbero, né? Mais a comissão técnica, todos ali, todos pensando numa única coisa só, Alfredo. É muito difícil, porque o jogador que joga, ele quer jogar. O jogador que está fora, ele quer jogar. Então, quando começa essa briga, essa confusão de todo mundo querer jogar ao mesmo tempo, fica assim, eu empurro daqui, você empurra daqui, e a coisa acaba quebrando. E nesse momento, nessa Olimpíada, não, Alfredo. O time era os 6 titulares, que era eu, o Carlão, o Paulão, o Maurício, o Tandy e o Giovani, e você tinha os reservas, que era o Douglas, era o Pampa, era o Janelson, o Jorge Edson, a Mauri. Então você tinha ali os jogadores reservas. E esses reservas, eles aceitaram ficar na reserva naquele momento da Olimpíada, estando ali para ajudar o time principal. Não em querer pegar o lugar e jogar porque era uma Olimpíada. Não, eles aceitaram aquilo de bom grado, que é uma coisa muito difícil você aceitar uma situação como aquela. Eles aceitaram aquilo e muitos sabiam que era a última Olimpíada deles, como o Pampa sabia que não voltava mais para a seleção brasileira. O Amauri também não voltaria mais, porque não tinha mais idade, já era a última, o Jorge Edson. E todos eles aceitaram isso e falaram, poxa, vamos ajudar o time, porque se ganhar, vai ganhar todo mundo. E como ganhou, Alfredo? O time ganhou, mas todos ficaram conhecidos aqui no Brasil, todos têm o seu espaço na mídia, todos têm os seus negócios reconhecidos pela mídia, pela imprensa, pela população, pelo que fez pelo Brasil. Então foi a melhor maneira que se viu de estar junto no grupo, e isso é muito raro, Alfredo. Eu te falo, eu sou técnico de vôlei hoje também, e para você colocar na cabeça de todos os jogadores pensar da mesma maneira é muito difícil. Muito difícil, isso aconteceu. É verdade. Isso aconteceu naquela Olimpíada, por isso que a gente fala que é um momento mágico, onde deu tudo certo, o time estava muito certo, jogando muito bem, com o apoio dos nossos jogadores reservas. Então, assim, o grupo era maravilhoso, Alfredo, maravilhoso. Até hoje, nós temos um grupo, né, e você conseguiu falar comigo através do Pampa, nós temos um grupo que nós nos falamos quase que todo dia, desse grupo aí da Olimpíada de 92. Então, ficou uma amizade, se criou uma amizade muito grande entre todos nós, entendeu? E vai ficar até o fim da vida, né? Isso é uma coisa realmente mágica. Bueno, yo también tuve la suerte, como te comentaba, que también pude hablar con George Edson, con Amaury, y cada uno contaba su historia muy especial de esos Juegos Olímpicos, porque marcan un antes y un después. Amaury me contaba justamente lo que dices tú, que él era su último Olimpiada, pero él aportaba su experiencia, tanto Juegos Olímpicos, George Edson, su capacidad física, Pampa la potencia. Era un equipo
y se notaba que uno hoy día puede ver los partidos en YouTube, se notaba un equipo, como dices tú, de 12 personas, no de 6. Sí, sí, sí. Y muy afiatado, como decimos en Chile, aceitado, engrasado, pero era un equipo que jugaba un voleibol que a mí me gusta mucho. Yo tengo varios equipos favoritos en la historia, y uno es el de Barcelona, porque yo soy un romántico y me gusta el voleibol quizás más antiguo, sin libro quizás, donde todos aportan y no hay ninguno que sobre. Incluso Paulao me decía que él también quería pegar de atrás. Sí. Y ese Roberto le decía, no, tú no pegas atrás porque hay suficiente, tú defiendes. Entonces cada uno quería aportar. Mauricio con su magia Sí, sí. maravilloso para armar. Era realmente, y se notó, bueno, jugaron contra el equipo norteamericano, que era muy fuerte, Muito el forte. equipo cubano, y bueno, y la final también con un equipo holandés gigante, muy alto. Sim, sim, sim. Pero ustedes obviamente hicieron un juego muy inteligente, porque Mauricio buscaba al armador bajito, a Seringer, que no bloqueaba, y Giovanni, Tande, tú pasaron por arriba todo el partido, Sim, fue sim, sim. increíble. Pero aparte de É eso, verdade. lo que dices tú, se notaba un equipo mentalmente muy fuerte, con una fuerza de cada punto, gritarlo, celebrarlo. No, fue realmente, fue impresionante. Fue una final y un campeonato y un equipo muy bonito. La verdad que da mucho gusto. Por el fondo, claro, uno como sudamericano vio la final y dijo, estos son mis vecinos, son mis amigos de Sudamérica, aunque hablemos otro idioma, pero fue muy bonito y muy emocionante. Oye, y además de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que obviamente marcó para ti y para todos un antes y un después, Sim. ¿cómo fue para ti después seguir jugando con la selección, la Liga Mundial, en clubes? ¿Cómo fue esa vía? Porque es una vía dura, una vía muy sacrificada. ¿Cómo fue para ti seguir en la selección y en el voleibol activo? ¿Cómo fue para ti esa historia? Olha, Fredo, eu ganhei muito cedo, né? Vamos dizer assim, o maior troféu, o maior prêmio que um atleta pode ganhar muito cedo. Eu tinha muitos anos ainda para jogar. Uhum. Eu senti muito mesmo, porque aqueles companheiros que ganharam foram saindo da seleção, iam Claro. entrando outros jogadores. Uhum. Isso foi uma diferença muito grande para mim no grupo, e o grupo foi sentindo muito também, aqueles que iam ficando na seleção, a gente, poxa, tudo bem, tem que ter a renovação, né? Mas Claro. a gente não. Começamos todos muito cedo ali e de repente vê um ou outro amigo não sendo mais chamado e saindo do time, chegando novas gerações, chegando o Giba, chegando o Ricardinho, Claro. chegando o Gustavo, grandes outros jogadores que Uhum. chegavam para a gente e falavam, cara, o meu sonho era estar aqui do seu lado. Então eu me sentia como o Montanaro, né? Quando eu falava para ele que Claro. e era estranho aquilo, né? Você saber que você era o ídolo daqueles jogadores que estavam ali do seu lado, mas que você também tinha que jogar bem. Então Claro. foi uma situação que a gente não fomos preparados para aquilo. Ok. Não existia essa função do psicólogo ainda não tinha numa equipe de voleibol. Isso Claro. era uma coisa rara de ter, uma coisa que custava muito caro. Sim. Então as confederações não tinham. E isso acho que faltou um pouco para todos nós ali no grupo. Ter um trabalho de um psicólogo para preparar. Hoje já tem isso, lógico, né? Mas isso faltou. Isso acho que fez com que a nossa geração dê um up muito rápido e depois caiu também muito rápido, Sim. Fredo. Acho que o Brasil depois sofreu um pouquinho para subir de novo, sendo que poderia se manter por mais tempo ali no alto nível. Por exemplo, a Olimpíada de Atlanta era uma Olimpíada que nós poderíamos ter ganho aquela Olimpíada também. Claro. Mas teve esse baque de ter essa substituição de 6 jogadores saem, entram 6 jogadores novos ali e a gente não estava preparado para o grupo, não estava preparado com aquilo ali. Eu acho que faltou esse acompanhamento aí. Mas assim, claro. a transição. Mas assim, eu dentro do que eu podia jogar, é lógico que aos poucos você vai amadurecendo, você vai se vendo, né, que você, apesar de ser novo, de idade nova, mas você já é considerado um jogador veterano, né? E quando eu começava a olhar para aquilo, eu falava, poxa, agora eu tenho que cuidar do meu nome, agora eu tenho que cuidar da minha carreira e tenho que correr atrás da melhor maneira possível, né? Então aí eu passei realmente a me dedicar um pouco mais individual e tentar, todas as vezes que eu era chamado para uma seleção brasileira, jogar da minha melhor maneira possível e já sabendo que o grupo, infelizmente, ele não fica ali para sempre, né? Ele vai ser um grupo de momento e ele vai se desfazer.
né? Exacto. Enquanto a gente estava lá naquele momento de Olimpíada, passando por aquela pressão e ganhando a primeira Olimpíada, e sendo muito novo, 19 anos, eu achava na minha cabeça que seria aquilo para sempre, né? E de repente eu vejo sai outro, e eu falo, meu Deus, Sí, onde é que eu tô aqui, né? Vou estar sozinho, e agora falar, agora é você que tem que carregar o piano sozinho aí, Marcelo. Eu falar, meu Deus do céu, né? Mas cadê o meu companheiro do meu lado, aquele cara que eu conheço desde de 13 anos de idade, como o Giovanni eu conheço desde os 13 anos de idade, o Tandy, desde que eu tinha 13 anos de idade. Entramos juntos na seleção brasileira. claro, E, de repente, ver outros jogadores, garotos que me olhavam como ídolo, foi um impacto bem considerável. Não seguro, foi claro. fácil, não. Não Es, foi es- fácil, não. es quizás también lo más difícil, también como tú hoy día que eres entrenador, el armar los grupos, porque en el fondo mi papá también fue entrenador y él me contaba cuando yo estaba en la casa, llegaba después de entrenar y me mostraba en un cuaderno, en un papel, los Sim, grupos, cómo se comporta cómo se sim, comunican, porque sim, claro, tú sim, sim, puedes tener muy buenos jugadores, pero si el sim, grupo no está engrasado, no está afiatado, sim, no sacan sim. nada. Não, não, não Si anda. se llevan mal, si hay conflictos, si hay envidia, es muy difícil. Entonces, É claro, muito difícil. es muy difícil. Entonces, es muy cierto lo que dices tú, esto muy importante las transiciones, las renovaciones, Sim, armar bien el trabajo y obviamente hoy día están los psicólogos deportivos que son muy importantes. Antes no existía eso, antes era sim, jugar, antes não se tinha isso. Sim, ¿no? sim, Y jugar y combatir, era un combate casi en la cancha, pero sim, sim. es muy interesante. Bueno, tú también, bueno, seguiste jugando y también jugaste en clubes, jugaste algo también en beach volleyball. ¿Cómo fue para ti? Sim. Y también esto ¿tú pensaste en algún momento ser entrenador de voleibol o eso llegó solo o en forma natural? ¿Cómo fue esa historia? Primeiro, como jogador de beach vôlei, né, Ujú, Fredo? Eu estava jogando na Itália. ujú, O meu primeiro filho, Gabriel, ele nasceu aqui no Brasil, mas ele foi para a Itália assim que nasceu, 3 meses ele já foi para a Itália. claro. Eu estava jogando numa cidade muito fria, Ferrara, uma Ujú, cidade muito fria, e ele, bebê ainda, ele sentindo uma dificuldade para respirar muito grande. Eu, como pai, e assustado ainda, o primeiro filho, claro. eu fiquei muito impressionado de ver um filho toda hora com a bomba na cara, Mm, aquela máscara na cara para poder claro. respirar. E aquilo foi me assustando, me assustando. Eu falei com o dono do time, falei, olha, eu prefiro voltar para o Brasil porque meu filho está Lógico. sofrendo, né? E Sí. agora eu já sou pai, eu não consigo. Aí me acertei com o clube, aceitaram as minhas desculpas e eu vim para o Brasil. Chegando no Brasil, aqui, lógico, né, é um país mais quente, Sí, mas eu moro em São Paulo. Eu falei, poxa, eu preciso tentar dar uma qualidade de vida um pouco melhor para o meu frio. E eu sei, para o meu filho, eu sei que o frio atrapalha um pouco. Eu vou tentar buscar uma cidade um pouco mais quente, né? ujú, E eu fui morar nas cidades aqui em São Paulo também, mais perto do mar. E ali ya, o pulmão dele se abriu, ele teve uma qualidade de vida melhor. E sí, aí eu resolvi jogar o vôlei de praia. Eu joguei durante 5 anos o vôlei de praia, onde eu dei essa condição de vida para o meu filho. Depois nasceu o meu outro filho também. E eu fiz essa opção de ir para o vôlei de praia, mais pensando na família, sí, né? Mais pensando por esse lado da família. Mas eu já estava com 33 anos quando eu comecei, joguei até 38. ujú, E como eu te falei, né, Fred, eu consegui realizar todos os meus sonhos de jogar na Europa, de jogar no Japão. Eu joguei um ano no Japão, de ter sido campeão olímpico, de ter jogado tantos anos pela seleção brasileira. Então, quando eu decidi parar de jogar na quadra e ir para o vôlei de praia, vamos dizer assim, eu já estava realizado sí, no vôlei de quadra. E aí eu fui para o vôlei de praia tentar um desafio diferente. Foi muito bom para mim também. Aprendi muitas coisas, conheci novos jogadores, novas técnicas de voleibol. É um esporte totalmente diferente. es Você otra aprende a cosa, respeitar. sí, Outra coisa, você mm, aprende a respeitar esses atletas também. Então, para mim, foi assim, foi experiência muito boa que eu tive dentro do voleibol, né? E futuramente, quando eu decidi parar realmente de jogar voleibol, Alfredo, eu não gostaria de estar nesse meio, porque eu sei que é um ah, meio muito difícil, sí, é um meio de muita competição, é um meio, eu conheço todos os atletas, então eu sei como que o atleta vai agir. Por ter sido atleta, eu não gostava muito de postura de certos atletas, de dirigentes, esse tipo mm, de coisa. Eu nunca quis isso para mim, né? E eu não quis ir rapidamente para esse meio de me tornar técnico, Alfredo, não quis. Mas aí o ok, que aconteceu? Eu me tornei empresário, eu tenho academias de ginástica ujú, aqui no Brasil,
E fui para esse lado de empresário, né? Entrei para uma parte do tempo, eu me dediquei na televisão, então me tornei comentarista de esportes numa rede de televisão aqui, a Bandeirantes também, para falar sobre voleibol. Desculpa, Alfredo. E estava muito feliz com as academias, falando um pouco de voleibol na televisão, fazendo palestras, fazendo alguns cursos de voleibol. Então, estava feliz com esse meio e não imaginava em jogar voleibol. E não imaginava entrar para o meio de técnico de voleibol. Quando, um belo dia, o meu filho mais velho, o Gabriel, ele começou a jogar voleibol. Aí, Alfredo, aí já era, né? Porque aí eu tive que levar ele para jogar voleibol e eu sentava na arquibancada como pai para assistir o jogo de voleibol, mas aí o amigo dele vem e pergunta: ô tio, aqui a gente fala, quando é amigo, chama de tio, né? Sim, tio, aqui também, tio, sim. Como que tá o meu ataque? Como que tá não sei o quê? O pai do garoto chegava: Marcelo, dá uma dica para ele, fala um pouco com ele. Claro. Aí os jogadores do time do meu filho começaram a me perguntar. Aí um belo dia, o técnico do time falou assim: por que você não se torna técnico? Aí eu falei: olha, eu nunca pensei. Ele falou: olha, existem os cursos, nível 1, nível 2 e nível 3, que o nível 3 você consegue se tornar técnico de time profissional. Faça os cursos e daí você tá, né, quem sabe você pode vir para o voleibol, você tem tanta coisa no meio do voleibol que você pode ensinar. Então é importante ter a sua experiência no meio do voleibol, né? Eu falei: tudo bem, vou tentar. Fiz os cursos, né? Lógico que consegui o título, o diploma rápido, porque os professores eram os meus técnicos na época que eu jogava. Então foi muito fácil, né? Eu consegui o diploma, me tornei técnico de nível 3. Entrei para trabalhar na equipe do SESI. Eu não sei se você conhece o SESI, que é uma equipe muito forte. Eles têm as categorias de base todas. Eles me contrataram para me tornar técnico e logo na sequência eu já falei: eu quero ser técnico dos pequenos, da menor categoria que tiver, porque eu quero começar da menor categoria. Então eu fui técnico 1 ano da categoria Mirim, que é crianças de 11, 12, 13 anos. Depois eu subi para a categoria um pouquinho acima, infanto-juvenil, que é 13, 14, 15, 16 anos, e depois eu peguei a última categoria, que era juvenil, era 18, 19, 20 anos, a categoria juvenil. Só que aí o que aconteceu? Foram 3 anos trabalhando nessas categorias, Alfredo. Veio a pandemia, né? Infelizmente a pandemia veio, e o time profissional, para não terminar, eles me promoveram como técnico da equipe profissional e colocaram o meu time de base, que era um time infanto-juvenil, mesclado com time juvenil, para jogar a Superliga aqui no Brasil como time profissional. Então foi uma experiência incrível, porque eu tinha garotos do meu time que nunca imaginavam jogar, né? Um dos grandes destaques que você pode ver, e acho que você vai ouvir falar muito, é o Darlan, que é o irmão do Alan, que hoje é o oposto da seleção brasileira. O irmão dele, esse Darlan, esse garoto, salta muito, ele tem muita característica do Joel Despain, e estava comigo, junto comigo ali, os primeiros times que a gente diz assim, as categorias mais fortes ali, com os times principais. Eu peguei ele jogando nas categorias de base e hoje ele está jogando, é um dos principais atacantes hoje da Superliga principal. Está com 18, 19 anos, é muito novinho ainda, promete demais. E outros jogadores que estão hoje indo para a seleção brasileira, inclusive, também, estavam junto comigo ali na seleção de base. Então, assim, Alfredo, foi uma experiência incrível, está sendo uma experiência incrível para mim. O meu último ano agora, até dezembro, eu estava como técnico de um time juvenil, numa outra cidade aqui próximo de São Paulo. Acabou o campeonato em dezembro agora e tem que esperar a finalização do campeonato principal para começar as negociações aí. E alguns times já estão me perguntando se eu quero assumir como técnico de base o time profissional. E eu estou com alguns projetos aí. A hora que tiver pronto esse projeto, Alfredo, eu te dou um toque, a gente faz uma entrevista, porque é um projeto muito bom, muito bacana, que estou precisando apenas de uma outra ajuste ali para a coisa funcionar. Tá? Mas é um projeto muito importante, muito baseado em cima do que foi o Banespa para mim. Então, eu vou tentar resgatar esse tipo de projeto aí. Mas faltam alguns detalhes para a gente realmente bater o martelo. É isso, Alfredo, é isso. Essa é a minha história hoje. Oye, Marcelo, y con respecto a ser entrenador, porque claro, tú fuiste jugador, jugaste muchos años, ¿y cómo es para ti tener jugadores jóvenes que
no sé, quizás me equivoco, pero tal vez ven que tú jugaste en otra época. A lo mejor dicen, no, este es viejo, no sabe, o es al revés, o hay mucho respeto al entrenador, a ti que fuiste campeón olímpico. ¿Cómo es la relación con tus jugadores hoy día? Olha, Alfredo, eu vou te falar sinceramente. Ujú. Eu acho que se eu fosse o técnico hoje, da geração mais antiga, se eu tivesse começado assim que eu parei de jogar, eu acho que eu Sí, teria um pouco mais de dificuldade. ya. Como eu chego para um atleta Ujú. e falo para ele atacar uma bola numa diagonal, Claro. falo para ele vir com o corpo para a diagonal e bater na paralela. Ujú. E ele olha para mim e fala assim: isso aí não existe. E hoje, por isso que eu digo, e hoje tem a internet. Claro. Hoje tem Sí, muita coisa gravada. Eu falo, exacto. pesquisa lá. Claro. Eu chego, eles Mm. pesquisam o meu nome, eles pesquisam Marcelo Negrão Vôlei, eles veem jogadas minhas, Sí, eles me veem jogando. Então, quando eu falo isso para eles, eles sabem que é possível, que existe, que eu fiz isso também. exacto, exacto. Então, eu ganho um peso naquilo que eu estou falando muito grande hoje. Claro, Porque o que eu falo para eles aconteceu e pode acontecer também. claro. Porque se fosse naquela época que não tinha uma internet, ia ser muito mais difícil você Mm. falar e provar para eles, Alfredo. E até pouco tempo atrás, eu ainda entrava na quadra, Alfredo. Entrava na quadra e demonstrava para eles ainda. Eles não Ah, acreditavam. sí, es verdad, es verdad. Claro, tú tienes esa ventaja. Por un lado, que hoy día hay mucho registro audiovisual, la gente puede ver cómo tú Uhum. jugabas y remachabas ahí por los cielos. Y también, como dices tú sabes jugar, sabes pararte, sabes, Sim, sabes la técnica, es muy distinto. sim, Obviamente hay grandes entrenadores que no fueron buenos jugadores o que no jugaron, pero son muy buenos entrenadores. Pero distinto sim, en sim, tu caso sim, o de Giovanni o muchos que siguieron entrenando, que jugaron, sim. que estuvieron en la cancha, que saben cómo es el, Que el, sabe el, como jogar, sim, el, sim, el, el olor el olor de la pelota, la cancha, sim. es muy distinto eso. Oye, y sí, es muy especial, es muy bonito eso de poder dirigir a jugadores jóvenes, de formar jugadores. Es muy Sim. espectacular. Oye, también te quería preguntar un poco, bueno, ya me hablaste de la historia de indoor, beach, de entrenadores, y con respecto a tu mirada un poco del voleibol actual, porque claro, yo te dije que a mí me gusta mucho el voleibol antiguo, no antiguo, pero 80, sin líbero, los sets duraban muchísimo Sim. más por el rally point que no había, el reglamento, el saque no tocaba la malla. Cómo ves tú el voleibol actual comparado con antes? ¿O cómo ves tú un poco tu mirada y tu sentimiento del voleibol de hoy día y del futuro? Olha, Alfredo, eu sou sincero, eu não que eu seja um apaixonado pelo voleibol antigo, tá? Mas eu acho que o voleibol antigo você tinha mais craques, porque eram mais dificuldades. Você vê que Sí, tinha hora para começar e não tinha hora para acabar. sí, Ao mesmo tempo, machucava-se mais, tá certo? Se machucava mais, mas os jogadores eles eram mais fortes, mm, né? Se você vê hoje, mesmo no vídeo, você me vê, eu sou um pouco mais forte do que sí, essa geração desses jogadores, porque são todos altos e magros. Então, sí. a musculação, a Muy preparação alto, sí. física era muito diferente, é muito diferente do que é hoje. Hoje o jogador ele não corre mais, corre não Mm. sei, chama marcha atlética, como que você fala na sua língua? Eu não sei, mas fazer corrida de longa Sí, sí, distância, sí. Allá. porque os jogadores eles tinham Ujú. que ter um volume de oxigênio muito grande, porque Claro, tinha hora para começar, mas não tinha hora para acabar. Eu lembro de um exacto. jogo, Alfredo, que foram mais de 3 horas, um Sí, set eu joguei, sí, 3 horas um set, é uma coisa exacto. absurda, Una absurda. locura, sí. Era uma loucura. Então o Sí, jogador tinha que ser forte. E a técnica que você usava para jogar antigamente era outra. Você tinha que saber bater para um lado, bater para o outro, sí, porque eram horas jogando horas. exacto. Hoje, eu tenho um recorde, Alfredo, foram 74 bolas, Ujú. 74 pontos numa única partida. Hoje, Increíble. 75 pontos, você faz 3 sets. Exacto. Eu Exactamente. tive esse recorde. Quantos ataques eu já não fiz? Porque tinha vantagem, Claro, vantagem, sí, vantagem e ponto, vantagem e ponto. Então, é um recorde que está no Guinness, foram 74 pontos numa única partida. Para fazer isso, sí. tinha que jogar horas ali, foram mais de 3 horas de jogo. Hoje no voleibol você não encontra isso. E os jogadores, as técnicas são outras. O jogador hoje larga uma bola atrás do bloqueio, é ponto. Sí. Antigamente, se você largasse uma bola dependendo da hora, era vantagem, não era Mm. ponto.
Então, são muitas coisas diferentes, Alfredo. O jogador tinha que ser craque. Hoje, uma rede é ponto. Sí. Antigamente, rede, dependendo, era vantagem, não era Exacto. ponto. Exacto. Então, era muito diferente, Alfredo. Então, Sí, eu verdad. prefiro realmente o voleibol da antiga. Porque o saque viagem, que eu saquei aquele na Olimpíada. Sí, sí. Se o saque batesse na rede, perdi o saque. Exacto. Então, você tinha que saltar mais alto para poder passar a bola pela rede. Sí. Então, a facilidade que hoje se criou com a ida do líbero, para ter mais rally, para ter mais um receptor. Antigamente, o central, ele tinha que saber passar. Claro. Se Bueno, ele não passasse... Y el central muchas veces no recibía bien. Y algunos centrales Isso. también, y otros centrales atacaban de atrás. Yo me acuerdo el holandés Bart van der Hoor, Sim, o sim. ¿cómo se llama? Gel O también. Póstuma, ele passava, ele tinha 2,12 metros, se não me engano, ele passava Enorme. muito bem. Sí, exacto. Mas ele sabia passar, ele tinha Claro. fundamento. Exacto. Então, assim, os jogadores de antigamente tinham fundamento. Hoje em dia não tem isso. O central é central, o oposto é oposto, Sí, os ponteiros são ponteiros e tem o Exato. líbero, eles dividem a quadra com o líbero. sí, Limitou demais, Alfredo. Eu acho que o voleibol hoje, com o toque na rede, está valendo o jogo. sí. Isso não tinha antigamente. Então, eu acho que o voleibol de antigamente produziam mais craques. Né? Hoje está muito fácil jogar voleibol, Alfredo, muito fácil. Sí. Dificilmente você acha um jogador que você fala, esse é acima da média. Todos são muito parecidos. Exacto. Todos são muito iguais. Eso te iba a comentar, que en el fondo, antiguamente, existía la escuela japonesa, la escuela brasileña, la escuela rusa, la escuela búlgara. Sí, Era muy distinto. sí, Y hoy sí. día, obviamente, por la tecnología, uno puede ver, y en general los equipos son parecidos. En general, hay algunos Sim, un poco são muito distintos. parecidos, muito parecidos. Quizás los Muito, japoneses, muito, porque muito. son un poco más bajos, pero el voleibol, del juego italiano al juego brasileño, al juego norteamericano, es muy parecido. Muito parecido. Muito parecido. Muito. Entonces, Você muito vê o difícil. jogo, Alfredo. Sim. Você vê o jogo. Claro. Aí você vê um jogo hoje, você vê um outro jogo. Olha a Olimpíada. Você Sim, vê um jogo sim. agora, aí depois acaba um jogo, entra outro time. Começa a jogar. Sí, É a mesma coisa. Você fala, o Exato. que tem de diferente? Não tem... o jogo tá assim: bola no meio, bola numa ponta, Sim. bola numa ponta, bola Oye, pero pro oposto do fundo, dos 3 metros. Acabou, não tem mais nada. una duda que tengo yo, una duda, a lo mejor tú lo haces, pero, por ejemplo, como todos los equipos juegan igual, muy parecido, ¿por qué hoy día me han dicho que, porque hoy día el saque es muy fuerte, todos los días sacan viajes, Sí. todo el mundo, pero el pase es muy bueno, los libros reciben perfecto, porque hoy día Sí. no hay más jugadas. Está la pipe, ¿verdad? Rápida al A medio. única variação é a La única. pipe, mais Pero nada. ¿por qué no hay más? ¿Por qué? ¿Por un tema de pase, un tema de sistema? ¿Por qué no hay más jugadas? Alfredo, eu questionei muito isso. Eu, quando me tornei técnico, eu falava que nos meus times eu gostaria de ter essa variação de Sim. jogadas. Mas o auxiliar técnico e outros times falaram para mim, Marcelo, é muito difícil fazer esse tipo de jogada, Ya. porque os jogadores são muito grandes e eles jogam muito fechados Sí, na rede. sí. E qualquer jogada que você vai fazer, eles vão estar sempre seguindo. Sí. Mesmo que você jogue uma bola rápida na intermediária, na ponta, eles conseguem com um passo Sim. chegar. Es verdad. Então, eles falaram, não vale muito mais a pena. Mas eu vou te falar uma coisa, Alfredo, por Uhum. incrível que pareça. Algumas jogadas que eu obrigava a fazer, faziam e se davam muito bem. Porque o jogador adversário não está mais acostumado a marcar, não está mais Claro. acostumado a fazer esse tipo... Não, ele não cresceu vendo esse tipo de jogada. Claro. Então, ele não sabe como marcar. Apesar dele ser alto, eles não Sim. sabem marcar. Então, na minha opinião, Alfredo, o time que chegar numa Olimpíada e fizer um jogo diferente, fizer um jogo com algumas coisas diferentes, ele vai surpreender. Sí, Vai es verdad. surpreender, porque o voleibol está muito parecido, está muito igual. Es verdad. Isso eu também não gosto muito. Já falei com alguns treinadores no Brasil, que eu acho que o Brasil está jogando de igual para igual contra todas as equipes, Igual, assim, sim. de igual para igual. Igual, o igual. mesmo voleibol, O mesmo muito voleibol. igual. Exacto. Isso para mim não é uma coisa muito boa, porque eu acredito que a característica do brasileiro sempre foi da época do Bernardo, do Renan, do Xandó, um jogo diferente. Sí, Depois sí. veio a minha geração, fez um jogo diferente. También, exacto. A entrada do Bernardinho também veio um jogo diferente, Sim. com muita velocidade. Aí começou a transição da pipe sendo colocada Sim. para o mundo, e hoje parou. E eu acho que se o Brasil não voltar a fazer alguma coisa diferente, com 2 atacantes vindo na mesma bola ao mesmo tempo, Sí, com uma pipe, alguma Exato. coisa um pouco diferente, vai ser difícil para o Brasil, porque é o seguinte, Alfredo, Sim.
todos os times da Europa sempre jogaram dessa maneira e eles sempre continuaram. A Sí, escola sí, deles é essa maneira de jogo e acabou. O exacto. brasileiro é um pouco diferente. Se o Brasil continuar jogando igual joga com esses times europeus aí, eu acho que vai ser um pouco difícil a gente Sí, ganhar mais alguma coisa, viu, Alfredo? sí. Essa é a minha opinião. Además que hoy día, en el fondo, la diferencia que había antes de estatura ya no existe. O sea, la gente en Sim, Brasil es igual de alta que los rusos, qué sé yo. tá igual, Pero, tá igual. pero E a altura a já mí tá igual. me gustó mucho, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Tokio, que Lucao pegaba atrás. Me gustó mucho. Lucao, que es un Sim, bloqueador central, pegaba a 3 metros y pegaba muy bien la Paipi. La pegaba muy sim, bien. sim, sim, Entonces, esas sim. son pequeñas cosas que uno dice, São pequenas coisas que aquí, tem aquí que hay algo melhorar. interesante, hay que mejorarla, como dices tú, hay que cambiar el juego, porque jugar igual a los rusos, a los franceses, a los polacos, ¿por dónde ganar? Quizás haciendo menos errores, perdiendo menos Sim, saque, pero sim. es muy interesante de hablar. Bueno, y yo podría hablar contigo horas y horas y horas de esto porque me encanta. Y en el fondo, como te decía, para mí estas entrevistas con gente como tú, que tanto admiramos, son parte de este pequeño granito de arena que quiero hacer yo al voleibol mundial para mostrar que el voleibol tiene mucha historia, tiene muchos ídolos, muchos cracks Sim, que sim. han aportado. O sea, yo veo de pronto un partido tuyo de los 90 con tu equipo maravilloso, jugando contra los rusos, contra Fomin, Oligvir, contra los cubanos, Spine, Diago, Sim. una locura, los holandeses, y fue una generación muy bonita, también de transición del voleibol más moderno, más rápido, más fuerte, y me da mucha alegría de conocerte, hablar contigo, de saber también que te pudimos ver en Chile jugar, que varios amigos míos jugaron contra ti también en Sudamericano, en clubes, y siempre hablaban de Negrao, que era otro mundo, tú pegabas a otra Mande, altura. transmita um grande abraço para todos eles, Alfredo. Por Sí, favor, por favor. sí, sin falta, sin Tá falta. Así bem. que quería darte de nuevo las gracias por aceptar esta conversación, que en el fondo yo puedo hablar horas y horas, pero también uno tiene el tiempo, la familia, qué sé yo. Y quería mandarte un abrazo enorme a ti, Marcelo, a Brasil, Obrigado, a obrigado, la gente obrigado. allá. Mucho éxito con tus equipos. Y Muito que, bueno, obrigado. saliendo de pandemia, bueno, está aún un poco extraño todo, pero en el fondo me da mucha alegría poder hablar y hablar de voleibol, conocer tu historia, conocer la historia olímpica, que en el fondo para un voleibolista en los Juegos Olímpicos es la cúspide, es la cima. Sim, sim, sim. Y saber y conocer tus emociones, tu historia es muy lindo. Así que quiero darte las gracias de nuevo, Marcelo, mandarte un gran abrazo y bueno, que estemos en contacto y hablando de este hermoso Tá deporte. bem, Alfredo. Tá bem. Eu que agradeço muito. Como eu te falei, eu tenho esse projeto que até junho, julho, no máximo, ele tem que estar tudo certo. E assim que tiver, aí Buenísimo, eu ligo para você, eu te chamo no fantástico, WhatsApp, a gente fala de novo, eu vou te falar desse ya, projeto, que é um projeto fantástico, muito, muito bacana. Mas eu agradeço demais, tá, Alfredo? Obrigado pela buenísimo. entrevista aí. Enfim, né? Boa sorte para você, para todos aí, para sua família. E um grande prazer ter falado com você aqui hoje. Tá Muchas bom? gracias, que estés muy bien. Chao, chao. Tchau, tchau, Alfredo.